Fala pessoal, aqui é Murilo da JHP e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é um CLP, ou como alguns de vocês chamam, um PLC. Bom, já para poder desvendar, o CLP é um controlador lógico programável e um PLC é simplesmente o mesmo nome em inglês, certo? Então, os dois estão corretos. Pois bem, o CLP ele veio para ser uma solução para que a gente conseguisse trocar aquela lógica que antigamente era feita por relés, ou até mesmo muito mais antigamente por válvulas pneumáticas, válvulas hidráulicas, né? O CLP, ele basicamente pegou toda aquela lógica que a gente via de painéis imensos e transformou em uma placa de circuitos. Transformou em eletrônica, basicamente. E o CLP tornou-se amplamente utilizado na indústria porque ele é bem compacto, ele é extremamente seguro, ele é extremamente confiável, ele é projetado para trabalhar em ambientes industriais. E bom, aquela placa de circuito que a gente vê dentro do CLP tem mais uma vantagem ainda sobre a grande lógica de relés que a gente pode imaginar. Então eu escrevi um programa de CLP, gostei dele, eu vou utilizá-lo. Não gostei, eu posso trocar, testar, fazer uma série de ambientes distintos e programas distintos para teste. Quando a gente parte para uma lógica de relé ou até mesmo uma lógica com válvulas, meu amigo, uma hora que você passou todo o cabeamento pelos relés ou todas as mangueiras pelas válvulas, se não for aquela lógica que você queria, você vai ter muito trabalho para poder alterá-las. Então, para você testar usando lógica de válvulas, lógica relé, é bem mais difícil. Então, o CLP trouxe essa flexibilidade até mesmo para as pessoas que planejam fazer um desenvolvimento, uma máquina nova, até mesmo agilizar a produção de alguma coisa. Porque tem todo aquele cabeamento utilizado, ou mangueiras utilizadas, o CLP tem todo dentro de uma única placa de circuito. O CLP ele é dividido basicamente em capacidade de processamento, capacidade de memória, quantidade de entradas e saídas digitais, quantidade de entradas e saídas analógicas e o tipo de comunicação existente nele. Então, normalmente as entradas I/O ou entradas e saídas digitais, também tanto faz, elas são especificadas por entrada digital ou saída digital e pela corrente. Então você vai ouvir falar ali de entradas e saídas relé que aguentam uma corrente maior, né? E normalmente um CLP, para a gente ter somente uma referência, os CLPs de entrada comuns, a saída deles suportam até meio ampere normalmente, que é o suficiente para se acionar um segundo relé auxiliar, ou um contator, ou a bobina de uma válvula. Certo? Quando a gente fala de entradas e saídas analógicas, normalmente a gente está falando aí de entradas para termopares, saídas para termopares, a gente está falando de entradas 4x20, saídas 4x20, entradas 4x10, saídas 4x10, ou até mesmo saída em frequência, N diferentes saídas para controles que são proporcionais, eles não são somente um on-off. E a conectividade, como eu falei, normalmente Profinet, Profibus, até mesmo fibra de vidro, alguns CLPs que têm até mesmo alguma comunicação via antena, N tipos diferentes. E é claro que você pode usar outros tipos de dispositivos auxiliares para conseguir fazer essa comunicação da maneira como você quiser. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada nesse sentido. Então o CLP ele veio para ser algo flexível, algo robusto, que você consiga utilizar na indústria para substituir todas aquelas lógicas de relés e válvulas e facilitar também a instalação e manutenção do seu dispositivo. E não se esqueçam, o CLP você precisa saber programar ele. Então normalmente cada marca de CLP tem o seu software de programação. A programação que a gente conhece por Ladder, que nada mais nada menos, ele é uma linguagem C++, um pouco mais sofisticado para o tipo Ladder. Existem diferentes linguagens de programação para CLP, dependendo de qual marca você está utilizando, mas nos casos gerais, normalmente a gente está falando em Ladder. Até mesmo se você é aquele programador de Arduino, você vai notar que ele pode ser utilizado como um CLP, dependendo ali da robustez dele, daquilo que você está utilizando, e você acaba programando seu Arduino em C++. Então, basicamente, isso é um pouquinho do mundo de CLPs. Aqui na JHP a gente gosta muito de trabalhar com a marca Siemens, que é uma marca muito confiável, mas existem muitas outras confiáveis no mercado.
Se você tem um pouco mais de dúvidas e quer um pouquinho mais de informações, ou tem aquele seu amigo que está iniciando a carreira, ou até mesmo ainda tem um pouco de dúvida no que é um CLP ou PLC, manda esse vídeo para ele, dá um like para nós, deixa suas dúvidas aqui no comentário e muito obrigado.